Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros, aos nossos bate-papos dos sábados de manhã. E é muito importante, a gente começa o vídeo pedindo para você que está chegando aí se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário. Vamos fazer esse canal crescer. A gente quer chegar até os 3.000 inscritos. E ainda é esse mês, hein? Então ajuda aí, compartilha, manda para o pessoal aí e para ajudar o canal também, se você tem dúvida que é um tema, o algoritmo reconhece, então coloca aí a sua pesquisa, canal Tarefeiros, mais o tema que você quer, que vai ficar disponível para mais pessoas acessarem o canal, tá bom? Então vamos lá, canal Tarefeiros Desobsessão, canal Tarefeiros Apometria, canal Tarefeiros Maria de Nazaré, e daí você acessa o canal aí e ajuda o nosso canal, tá bom? Bom, a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182. É muito importante que você dê uma ligadinha lá. Se informe os horários, os tratamentos, os telefones sempre aparecem no vídeo, tem na descrição do canal, mas a gente repete aqui, ó, 2605-6865, 2606-6220. Dá uma ligadinha lá e as meninas vão te auxiliar explicando quais os tratamentos e os melhores dias, ok? Dados os nossos recados, a gente pede licença para você, o mentor do teu lar, para a gente adentrar na tua casa, convidando ao nosso Mestre Jesus, a Nossa Senhora, ao Doutor Antônio e toda a equipe espiritual do bem e do amor que trabalha na Casa dos Tarefeiros, iluminando o ambiente, protegendo, para que esses momentos sejam de paz, de discernimento, de conscientização e de proteção. É nessa certeza que nós vamos dando início ao nosso bate-papo, graças a Deus. E hoje vamos falar de pai, né? Como que a espiritualidade, o que que a literatura, né? O que que o Pentateuco, os livros de Kardec falam e dos espíritos falam sobre a imagem do pai, né? E por que que estamos falando isso? Que amanhã é dia dos pais, você que tem aí seu pai amanhã, dá um abraço nele, aproveita esses momentos, né? Vamos lá fazer esse dia especial. Bom, e dando início, quando a gente começa a falar da figura dos pais e do pai, propriamente dito, muita gente reclama, ai, minha família é assim, minha família é assado, não sei o quê, meu pai foi isso, meu pai foi aquilo. Mas tudo tem um porquê, né? E pensa que o plano espiritual visa, e Deus visa, a evolução de todos num conjunto. Então, quando vem desde lá da formação da família espiritual, no momento de reencarnar, existe todo um histórico visando o melhor para o espírito, inclusive o desenvolvimento das relações dele, né? Quem vai acolher, como vai ser, né? Como vai se dar a história. Por isso que muitas vezes muitas vezes não, existe o véu do esquecimento, né, no momento do reencarne, para quê? Para facilitar a nós o desenvolver da relação com espíritos que em outrora talvez a gente não tivesse uma boa relação. Para que isso? É uma oportunidade de amor para que a gente venha a conhecer e entender o outro de uma história diferente. E daí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas isso é difícil, não sei o quê. Eu falo que não é tão difícil assim. Pensa da seguinte forma. Quantas vezes você já errou e feio, e eu sou uma dessas pessoas, hein? Por julgar uma pessoa pela tal da primeira impressão, né? Você pega na nossa
ignorância, na nossa vidinha mental, infeliz às vezes, olha uma pessoa e fala assim, ai, não fui com a cara dela, não gosto, não sei o quê, tiriri, e assim, dependendo do seu grau, você vai criando vários subterfúgios, né? Assim, ai, se você tem o conhecimento e você é espírito, você fala assim, ai, a vibração, é a energia, é a cara, é não sei o quê, é o encosto que ela tinha, e por aí vai. E com o passar do tempo, né, muitas vezes a vida faz com que a gente seja obrigado a ter uma relação ou construa uma relação com essa mesma pessoa e você toma na testa, né? Porque você começa a conhecer um outro lado da pessoa que não tinha nada a ver com aquela imagem que você formou. Muitas vezes a gente precisa deixar o orgulhinho de lado e reconhecer, né? Falar assim, olha, a pessoa não era daquele bem daquele jeito. E é isso que às vezes acontece com a reencarnação. É o plano espiritual falando assim, olha, vamos dar uma outra oportunidade para vocês reencarnar no âmbito familiar, de amor, para ver se você olha um ao outro com outros olhos, para ver se não fique a impressão passada, que às vezes não deu tão certo, e você consiga ver um outro lado, num outro papel, ou melhor ainda, se você estivesse passando pelo mesmo papel, você faria diferente, né? Que é aquela história, ai, o meu pai é assim, meu filho é assado, o outro é assim, o outro é assado. Invertendo os papéis, você faria diferente? Se você tivesse na posição, como seriam as suas reações, as suas atitudes, né? Como você seria? Bom, então começa por aí. Voltando, quando a gente fala da figura paterna, então ela é reconhecida, né, com o intuito do quê? De auxiliar um espírito reencarnante a evoluir. Esse é o papel, muitas vezes, né? Esse é o papel. Então, assim, existe até uma historinha que eles falam assim: olha, quando um pai desencarnar, e Deus vai perguntar para ele o seguinte: o que é que você fez com o meu filho que eu deixei aos seus cuidados essa existência? Ou seja, né? Você procedeu, ensinou valores, conteúdo educacional e espiritual, seja do que for, mas que construísse valores para que essa pessoa fosse um espírito que alcançasse os objetivos dele quanto encarnado, né? Porque a gente pensa assim, ah, não, tem que ensinar a ser espírita, tem que ensinar a ser não sei o quê, tem que... Não, construções de valores para que esse espírito alcance os propósitos dele durante a encarnação. Que, gente, vamos lá. Os propósitos de Deus e os propósitos espirituais são sempre que a gente evolua, né? São sempre coisas boas, né? Que você fala assim, ai, alcancei o propósito de ser um chato, de ser um milionário. Não necessariamente, né? Não necessariamente. E eu não estou falando que dinheiro não é bom, eu sempre repito isso. Mas os propósitos de ser uma pessoa bacana, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa amável, respeitosa, uma pessoa que reconhece no próximo empatia, sutileza e educação e por aí vai, né? Muitas vezes são pessoas muito simples que passam valores grandiosos perante a espiritualidade. Então,
Vamos parar um pouquinho dessa coisa que não é só conhecimento, mas conhecimento é importante, né? Conhecimento, estudo e tal, mas valores da alma também são muito importantes. E daí tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala exatamente isso, da responsabilidade de nós, seres humanos, e principalmente dos pais, quanto aos filhos. Então, tem uma questão, a 208, e a gente já falou de influenciação espiritual aqui, porque você está falando assim, estamos falando de apometria, desobsessão, não sei o quê, e o que tem a ver o Dia dos Pais? Tem, porque somos espíritos encarnados. Lembra que eu sempre falo, nós somos alma. A alma é aquela mistura espírito e corpo físico, dá o subproduto alma, por isso que quando está encarnado chama alma. E a gente já teve algumas palestras falando de influenciação. Então, influenciação de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado. E na questão 208 fala exatamente isso, de influenciação do espírito do encarnado para o espírito do filho encarnado. Que ele fala se os pais não têm o poder de influenciar o filho, né? O espírito dos pais não tem o poder de influenciar. E ele fala assim, vou até ler aqui. Ao contrário, bem grande é a influência que exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se virem a falhar no seu desempenho. É aquilo que eu tinha falado lá um pouquinho. Então, a questão de como você influencia o seu filho, né? Como você influencia positivamente, negativamente, existe uma carga, né? E daí eu falo que não só do aspecto pais, mas uma responsabilidade muito grande de nós como pessoas. Como você influencia o meio que você vive? É muito sério isso. E acho que tem até a ver com os rastros que o doutor Antônio fala, porque, por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas e eu, mal-humorado, influencio elas a ira, a ficarem revoltadas, e eu sou aquele paviozinho assim que joga aquele, sabe? Atiça o fogo no outro. É uma influenciação muito séria. E eu vou responder por isso. Seja no grupo de amigos, seja no meu ambiente de trabalho, ou seja no meu ambiente familiar, que tem um peso talvez maior, são situações que eu estou criando. Então, pensa um pouquinho que isso é muito sério. Bom, mas já falei demais, mais que a boca até, né? E para falar um pouquinho agora dos pais, o meu amigo que é pai, falar nisso, eu vou pedir licença e vou aproveitar para dar os parabéns para a Sofia, que é filha do Carlos, que fez aniversário anteontem, que é uma menina muito especial, graças à influenciação desse meu amigo. Então, Carlão, vamos falar um pouquinho? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal que nos assiste. Espero que as suas palavras sejam verdades, né? E eu tenha alguma influência nisso, tanto da Sofia quanto da Lorena. Mas não dá para falar de paternidade ou de relações familiares mais específica do pai sem a gente olhar sobre a ótica do kardecismo e do espiritismo. Por quê? Porque não antes, eu não gosto muito de ser, mas uma das grandes contribuições do Espiritismo é trazer a razão
para dentro da fé. E do alto da minha altíssima racionalidade, que às vezes me incomoda, mas é assim, tudo tem uma razão de ser. Nada é casuístico, né? E por que eu digo isso? Porque se você é pai de alguém ou filho de um pai, existe um motivo que você já abordou de uma forma maior, mais genérica, quanto da responsabilidade. E você colocou que não é uma responsabilidade, óbvio que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, coloca muito claro a responsabilidade do pai sobre o espírito do filho, principalmente naqueles 7 anos onde o espírito ainda não está totalmente dominante dentro do corpo físico, ele está evoluindo. E é lá que ele mais precisa dos bons conselhos, das situações que normalmente os pais devem exercer sobre os filhos, e principalmente o pai. Nesse sentido, a mãe tem uma função um pouco mais acolhedora do que direcionadora. Tanto é que muitas pessoas, quando lembram dos pais, lembram do pai, lembram daquela coisa de valores, de coisa de proteção, uma coisa mais. Eu não gosto muito, porque a gente está mudando tanto que essa questão do masculino e feminino hoje já está meio demodé, mas de uma força mais masculina, por assim dizer. E por que eu digo isso? Porque, além da responsabilidade, ou você é pai por ter pedido aqueles filhos, ou por merecer aqueles filhos, ou porque você precisa daqueles filhos. E se você é filho daquele pai, é porque você pediu aquele pai, ou merece aquele pai, ou precisa daquele pai. Então, nunca está nada errado, por menos que a gente consiga enxergar a razão atrás disso. Que a gente vai atrás das coisas. Ah, meu pai era muito rígido. Talvez se ele não fosse, você fosse uma pessoa permissiva que você não devesse ser. Ah, meu pai era muito brincalhão. Talvez ele é brincalhão para tirar aquele mau humor que o Fabinho falou há pouco, né? Que você inclui. Então, não dá para imaginar que as coisas são fortuitas. E ele fala ali no mesmo, perto dessa pergunta que você colocou, ele fala que um espírito pode rezar para ter bons pais, para ajudar ele a ajustar coisas que ele precisa ajustar. E sem a figura de uma paternidade, uma maternidade também, hoje nós estamos falando mais da paternidade, ela precisa ser daquela forma. Lógico que com o véu do esquecimento, com as nossas más tendências, a gente sempre vai procurar uma desculpa para colocar essa relação como injusta. Mas ela é extremamente racional, necessária, e ela vem de uma situação que, de novo, ou ela foi pedida, ou ela é merecida, ou ela é necessária. E aí não tem muito de onde escapar. Mas aí surgem as coisas do pai herói, do pai ausente, porque aí a interpretação vai ser de acordo com aquele samba que está vindo na vida. E normalmente a gente, se tivesse toda a clareza que deveríamos ter, não precisaríamos mais dessa situação. Faz parte do aprendizado até a negação ou a falta de entendimento, porque é ela que vai gerar uma situação melhor para você entender e sentir isso, trazer da razão para o sentimento. Mais duas questões que eu vejo, antes ainda do pai para o filho, é a questão de gerar a vida, ser um fator gerador de vida, né? Precisa da mãe e precisa do pai para você gerar a vida. E se a gente pensar naquele amor que é capaz de dar a vida por outro irmão, normalmente é o amor de pai e de mãe. Ah, existem exceções? Lógico que existem, né? Essas são as funções, como o pai falou, como o Fábio falou, que você vem com tarefas. O pai falhou na tarefa ou a mãe falhou na tarefa, ela vai responder por isso. E não cabe ao filho exercer o papel de Deus.
Tanto é que a gente vai para o Evangelho, onde está honrar pai e mãe. Ele é muito claro. Você não deve, você deve honrar pai e mãe pelo simples fato dele ser seu pai e de ser sua mãe, não pela capacidade de executar essa função. Ah, mas espera aí, não, meu pai, ele nunca cuidou, ele me abandonou, a família, difícil, mas quem vai responder? Direito a sua dor com isso, o seu aprendizado com isso, extremamente legítimo, mas não cabe a você bancar Deus e julgá-lo. Ele deixa claro. E ainda deve-lhe uma retribuição por ele ter lhe dado a vida. Então, são relações complexas que, de novo, a gente vai para coisas bonitinhas de pai, daquela família doriana, né? Que muitas vezes não existem, elas fazem mais parte de um aprendizado do que de qualquer outra coisa. Mas elas envolvem muito amor, aquele amor que às vezes a gente não entende e que mesmo com todas essas diferenças, o pai briga, chama o filho de vagabundo, o filho chama o pai de omisso, não sei o quê, mas na hora que precisa, muitas vezes, ou na maioria delas, ele vai estar lá presente e vai fazer aquela função. Às vezes não. E quando for não, quantas vezes a gente não falha? Né, Maurício? Né, Fabinho? Quantas vezes a gente não falha? Falhamos. E falhamos nessa função. Mas essa relação, ela é pedida, merecida e necessária sempre. Ou às vezes mais um lado, menos outro lado, e tem uma função. E essa função nós vamos responder. Talvez mais do que outras, mas ela é de duas mãos. Ela não é só do pai com o filho, ela é do filho com o pai também, e ela precisa, acima de tudo, ser entendida e vivida. E talvez seja a maior dificuldade que a gente possa ter, né? Entender isso sem os meandres do passado, entender isso dentro de uma relação, mas a gente sempre é egoísta, egocentrista e sempre nos falta algo do outro, né? O outro deixou de me dar isso, o outro deixou de me dar aquilo. Mas não tem jeito. O doutor Antônio, como um pai, muitas vezes fala para a gente, né? Colocamos, trabalhamos e depende. Existe influenciação? Existe? Lógico que existe. Mas a decisão ainda é nossa. Meu pai foi um pai bacana e eu um filho ruim. Meu pai foi um filho ruim e eu um pai ruim e eu bacana. Ruim sobre que aspecto? Sobre que julgamento? Lógico que tem linhas muitas vezes que são difíceis, né? A mãe vai lá e o pai vai lá, abandona as crianças, tudo fica difícil você explicar. Mas muitas vezes ele entrou num desespero que a gente nem imagina qual seja, que não vai justificar, vai explicar. É diferente. A dor não vai mudar por causa de existir um motivo ou não. Mas tudo tem um motivo e tudo é um aprendizado. Mas agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Maurício, que deve ter palavras mais doces do que a minha, do que as minhas. Ai, ai, ai. Rapaz, será? Bom dia, Fabinho. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal que está aí nos assistindo. Vocês sabem que, falando de pai, a gente pode ter duas vertentes. Não vou falar duas vertentes, vou falar um pouquinho diferente aqui. Quando se fala de pai ou de pais, né, a gente se fala de família. Tem pais que se ausentam da família, tem pais que estão lá com a família, mas quando eu falo de família, eu falo que nós estamos numa grande escola. E a nossa vida é uma grande escola. E essa grande escola começa onde? Dentro de casa, dentro da família. Não importa se essa família é estruturada ou se essa família é desestruturada. Sempre haverá um aprendizado. Conforme os meninos falaram, nada é por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. E estamos longe, mas muito longe, às vezes, de entender isso. Por que que estamos muito longe de entender isso? Primeiro, porque tem um véu de esquecimento. Segundo, e se não tivesse véu de esquecimento, será que nós iríamos aceitar determinadas circunstâncias ou situações, seja você o algoz ou seja você a vítima? Você não sabe. E, então, a família, nesse contexto todo, pai, mãe, veio para nos ensinar, veio para que
possamos aprender com amor. E nem sempre esse amor está ali latente, né? Nem sempre aquilo está latente. Mas como nós aprendemos aí no Espiritismo, a reencarnação, nós acreditamos na reencarnação. E para reencarnar, de alguma forma, o jogo foi combinado antes, né? Ou seja, você já combinou alguma coisa lá atrás. Você combinou de estar nessa família, você combinou de estar com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos. De alguma forma foi combinado. Por qual motivo? Graças ao bom Deus tem um véu de esquecimento. E aí, quando nós viemos tudo aqui, então a gente vem para pagar. Não, porque esse negócio de pagar é um negócio tão forte, né? Às vezes as pessoas falam, vem para pagar. Não, não é para pagar, você veio para ser feliz. E se você veio nessa família para ser feliz, você veio para, de repente, resgatar, mas resgatar com alegria, com felicidade, resgatar para você ser feliz, para você tratar isso tudo como amor. Mas nem sempre é assim. Como a gente fala, nem tudo é flores, né? Pois bem, e já que nós estamos nessa grande escola, já que é uma escola, estamos aí para aprender. E essa grande escola chamada família, chamada vida, nós estamos para aprender de certa forma ou de outra. E esse aprendizado, ele vai de uma série de coisas. Por exemplo, um dos aprendizados que nós colocamos aqui é a orientação. E aí o Fabinho colocou lá no começo, os pais vêm para quê? Para orientar os filhos, para influenciá-los de forma boa e positiva. E até tem num capítulo aqui do Livro dos Espíritos, no capítulo que é no capítulo 4 do livro 2 ele fala parentesco e filiação. O Fabinho já falou algumas perguntas, o Carlão também falou. Eu falo na pergunta 203, ele fala assim, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, aqui uma nova alma, mais tarde vem adicionar a vida moral? Ou seja, parece uma pergunta um pouco confusa, né? Ele fala, a vida animal somente. Quando ele fala vida animal somente, a parte biológica, para nós nascermos, você precisa ter pai e mãe, conforme o Carlão falou, e aí é a parte biológica, é nós como seres animais, né? E estamos aí para, biologicamente, trazer aí essa pessoa. Aí ele fala assim, a vida animal somente. Porque a alma é indivisível. A alma já é da pessoa, já é o espírito já vem da pessoa. E isso é indivisível. Aí ele fala assim: um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, qual o contexto que eu trago de tudo isso? Né? Quando a gente fala da família, o aprendizado, não importa a situação dos pais. Os pais podem ter sido os pais bons, pais bacanas, como também podem ter sido pais assim, realmente que não seria legais, não seriam bons, não seriam presentes, às vezes abandonam, igual o cara falou, abandonou os filhos. Então, você sempre vai ter um exemplo ali, ou um bom exemplo, ou um mau exemplo. Se você tem um bom exemplo, pai, esse exemplo é para ser seguido. Aí, se tem um mau exemplo, aí vai do discernimento, vai da sua tendência e fala, pô, aquele exemplo não é legal para mim. Eu não vou fazer aquilo que ele fez. Eu não vou ser da mesma forma que ele foi para comigo e eu vou fazer diferente. Eu vou ser uma pessoa assim, uma pessoa legal, uma pessoa bacana e vou fazer diferente para com os meus filhos. Olha como sempre a gente vai estar aprendendo de uma certa forma ou outra. Porém, vai depender do seu livre-arbítrio, de escolher qual exemplo seguir. Tem gente que, os pais, às vezes, são violentos, batem nas suas esposas, que é as mães, e às vezes os filhos vai na mesma sequência, faz a mesma coisa. Outros filhos, não quero isso para mim. Eu não quero que aconteça isso com a pessoa que eu vou casar, para minha companheira, para meu pai, eu não quero fazer dessa forma. Então, olha como o negócio, o buraco é muito mais embaixo, o aprendizado ele é muito gigante. E aí a gente começa a falar um pouquinho aí dessa escola, começamos a falar um pouquinho aí desse aprendizado, e aí da responsabilidade, primeiro da orientação, o Fabinho colocou. E aí essa orientação é para formar pessoas de bem. E se você não orientar bem, era da sua responsabilidade. Então você vai arcar com isso. Então você vai arcar com essa responsabilidade. O Fabinho, que ela até comentaram. Às vezes os pais não são tão bons, aí você tem a responsabilidade, você como filho, né? Cuidar de pai e de mãe, independente do que os pais foram. Mas tem gente que é tão revoltado e realmente fala, não, não vou cuidar, e ele que segue a vida dele, eu sigo a minha, né? Mas o que o Carlão falou, de alguma forma, tem, assim, uma gratidão, porque, de alguma forma, você só está aqui reencarnado porque essa pessoa escolheu ter um filho. Ok, mas tem a responsabilidade, né? Então, a responsabilidade dos pais, assim, a gente fala de pais responsáveis, e aí nós temos várias formas. Eu até estou colocando um determinado ponto aqui que fala assim,
Por exemplo, você vai educar um filho. Você tem várias formas de educar. Você pode educar muito bem, ou de repente você pode dar tudo para o filho, achando que foi bom para ele, e na verdade, se não foi bom coisa nenhuma, o filho vai achar que pode tudo, pode qualquer coisa e não tem responsabilidade nenhuma. Isso também é muito ruim. Imagina que se você, de repente, não educa para ele poder enfrentar a vida, para ele poder enfrentar situações na rua, aí você sempre protegeu, sempre amparou, sempre não deixou ele assumir as responsabilidades. Ah, mas eu fui bonzinho com o meu filho. Então, na verdade, você não foi bonzinho, você acabou sendo responsável e não orientou ele de forma adequada para ele enfrentar a vida como ela tem que ser. E aí a gente coloca, né? Tem um ponto que fala disciplinar e punir. O pai, ele vai disciplinar. Em alguns momentos, o pai vai punir. Mas cuidado, isso é diferente de um pai ser tirano e carrasco, né? De um pai ser tirano e carrasco. Então, às vezes acontece do pai ser, ele vai ser uma pessoa que disciplina e pune, nos momentos certos, na hora certa, com equilíbrio. Diferente daquele pai que é carrasco e é tirano. Outro ponto importante. Ah, o pai tem que ser pai ou amigo? Eu entendo que o pai ele pode ser os dois, mas acima de tudo, ele primeiro ele é pai. Aí na sequência vem um amigo. Entendeu? Então você tem que ser pai e por ser um pai ali presente, um pai que orienta, um pai que disciplina na hora certa, um pai que mostra a responsabilidade que a pessoa vai ter se fizer alguma besteira, alguma coisa que não é legal, aí a pessoa, a partir daí, você vai ser pai e na sequência você vai ser um amigo. E, acima de tudo, gente, educar com exemplos. Os pais, eles têm que educar. Não adianta você falar, e você não educar com exemplo. Vou dar um exemplo do meu pai aqui, que eu me lembrei agora. Meu pai, ele fumava um maço, dois maços de cigarro, que ele antigamente era o Continental com filtro e tinha o Continental sem filtro. Ele fumava o Continental com filtro. E eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, a gente pegava o cigarro para ele, aí ele mexe, a gente ficava escondido, colocava o cigarro na boca e ficava fingindo que estava fumando, soprando o cigarro, né, na verdade. E antigamente era chique fumar, né? Aí, aí meu pai, outro dia, ele pegou e falou, ah, não fuma porque não faz bem e tal. Aí ele pediu lá para pegar o cigarro, eu acho que se tocou, ele falou, não sei por que que eu estou falando isso para vocês, para não fumar se eu estou fumando. E ele fez isso, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Ele amassou o cigarro, ele falou, eu estou falando para vocês não fumarem, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não vou fumar também. Ele amassou, jogou fora, ele falou, nunca mais vocês vão ver eu fumar. E realmente ele nunca mais fumou. Eu tinha uns 7, 8 anos na época. Meu pai faleceu com 80 anos. Eu já estava com 50, quase 50, acho que 50 anos, isso há 10 anos. Isso, quase 50, não, sim, quase 50 anos, faltava 2 anos para fazer 50. E ele nunca mais fumou. Às vezes, eu acho que teve aquela pressão da abstinência, tudo ele fez se cuidando, se tratando, e depois foi de boa. Mas, assim, é o exemplo. Então, não adianta você só falar, você tem que ensinar pelo exemplo. É isso que a gente deixa aqui para vocês, e sempre respeitando essa ancestralidade. Então, a reencarnação, ela fala muito dessa ancestralidade. A cultura afro, né, das religiões matrizes africanas, fala muito da ancestralidade. E os orientais também falam muito da ancestralidade, se respeitar os mais velhos, você seguir as orientações dos mais velhos, desde que eles deem o quê? O exemplo. Se ele não der o exemplo, de nada adianta. Então, é isso que a gente sempre coloca aqui. Os pais estão aí para darem o exemplo, e eles sempre vão ser exemplo. Ou vai ser bom exemplo, ou vai ser um mau exemplo. E aí depende de nós qual exemplo nós devemos seguir. E, assim, aí vai de cada pessoa, de cada família, de cada história. A gente sabe que cada caso é um caso, cada história é uma história, mas uma coisa é certa. Lembre-se dos seus pais, quem puder lembrar, lembre-se com carinho, com amor. Quem não puder lembrar, no mínimo um respeito pelos pais, no mínimo por ter dado a vida a vocês. O Carlão falou que eu vinha com palavras suaves, não sei se foi tão suave assim, né? É isso, Fabinho. Isso aí, Maurício. Olha, meu povo, seguinte. Estamos nos papéis que estamos nessa vida, mas nas idas e vindas seremos pais, seremos filhos, seremos mães, seremos homens, seremos mulheres. Então, o que vale pensar é que neste momento tão passageiro e tão rápido, você faça o seu melhor, sabe? Veja o teu próximo, seja ele um bom pai, um pai mais ou menos, um pai presente, um pai ausente,
que na tentativa dele fazer o que ele sabia de melhor, ele não conseguiu, né? Ou conseguiu, ou era o que ele sabia fazer, né? Quantas vezes a gente tenta e acha que sabe fazer e não consegue, né? Ou tropeça. Então, estamos aprendendo. Então, que você suavize, que você pegue mais leve, e se você tem o seu pai presente aí, abraça ele. Se ele não foi um pai que você esperava ou que você idealizou, perdoe ou desfaça suas idealizações, porque às vezes a gente sonha com o pai da família Margarina que toma aquele leite horroroso, come uma margarina horrorosa e sorri, e a vida não é isso, né? Então, vamos trazer um pouquinho mais de amor, de compreensão com o que a gente tem, que é muito fácil achar o do outro mais bonito, né? E não valorizar aquilo que você tem do seu lado, que é o que realmente importa muitas vezes, é o teu próximo. E Jesus falou para amar o próximo, não é o próximo lá de lonjão, viu? É o próximo que está aí dentro da sua casa. Então, ame, aproveite o Dia dos Pais com quem for, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira. Aproveite e seja feliz, tá bom? Fica com Deus até semana que vem. Tem a prece aí no final. Lembrando que, independente se você tem pai ou não tem pai, ou teve, não teve, existe um Deus que é o Pai de todos nós e esse não abandona jamais, tá bom? Então, se apega nele, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Ao passar do dia, quando o sol começar a diminuir o seu brilho e o entardecer começar a recobrir as cores do dia, e eu voltar os meus olhos aos céus, pintados em tons alaranjados, que a minha alma simplesmente se lembre da tua bondade, meu Pai, da bondade de Deus, e que ela agradeça sem medo o amor que nunca falha em todos os meus dias, o amor que me guia com as tuas mãos, do momento em que eu acordo até ao me deitar, que em todas as existências tem sido bom, que com todo o meu ser eu agradeça a tua voz que ecoa através do tempo, me guiando pelo fogo e na escuridão me proteges como ninguém. Que eu possa agradecer por te conhecer como pai, como amigo, que me cerca com a sua bondade, que recai sobre mim ontem, hoje e sempre. Obrigado, meu Pai, graças a Deus.